Canal Theo Carvalhais, vamos dar uma pincelada em tudo que aconteceu no jogo de ontem, Atlético Mineiro e Flamengo, a confusão que houve com o Pedro, problema grave no Flamengo e a vitória, Flamengo 2-1 em cima do Atlético lá no Independência, mas isso acabou ficando em segundo plano devido à confusão que aconteceu. Fica comigo! Vamos por partes, né? O Flamengo jogou ontem com o Atlético Mineiro lá no Independência, não fez uma boa partida, mas o suficiente para vencer 2-1, calar a torcida do Atlético lá dentro de Independência, um bom resultado, 3 pontos garantidos, realmente um resultado muito bom, mas isso ficou em segundo plano e eu vou explicar para você agora o que aconteceu. Vamos lá, passar para você o que aconteceu, o motivo da confusão que houve. Durante a partida Atlético Mineiro e Flamengo, o preparador físico Pablo Fernandes chamou os atletas que estavam no banco para fazer o aquecimento ali na lateral, com uma possível entrada durante o jogo, e o Pedro se recusou. O Pedro não quis, preferiu ficar no banco e não foi fazer o aquecimento junto com os outros jogadores. No final da partida, o preparador físico Pablo Fernandes foi até o Pedro tirar satisfações e dizer para ele que ele se sentiu desrespeitado por ter chamado os jogadores para fazer o aquecimento e o Pedro ter se recusado. E ficou dando tapinhas no rosto do Pedro, dizendo: você não podia ter feito isso, esse tipo de conversa. E o Pedro tirou o braço do Pablo Fernandes e disse: não me toca, não me toca. Aí o Pablo deu 2 passos para trás e foi desferir um soco na boca do Pedro, que, segundo informações, deu um corte, e aí houve aquela confusão, o Pedro não revidou, aconteceu aquela confusão toda, os jogadores ficaram indignados e resumo da ópera. Foram para lá na delegacia, foram parar na delegacia, aconteceu o boletim de ocorrência do Pedro contra o argentino Pablo Fernandes, que inclusive já tinha um histórico de agressão a um torcedor quando trabalhava com o Sampaoli lá na França. E o que aconteceu? Ficou os jogadores revoltados. E com esse episódio, o que aconteceu? Os jogadores dizem que não, no domingo todos estão de folga, né? Já retornaram para Belo Horizonte, com exceção do Pedro e do Pablo, que ficaram lá na delegacia, fazendo boletim de ocorrência, essas coisas. E os jogadores dizem que não vão treinar na segunda-feira se o Pablo estiver presente no Ninho do Urubu. Isso é óbvio, né? Que como agressão isso é justa causa, né? Eu acredito que a direção do Flamengo não vai tomar uma atitude diferente do que a demissão por justa causa. Mas aí vem um problema. Na coletiva, todos os jogadores esperavam, depois da partida, que o Sampaoli tivesse uma atitude mais enérgica contra o Pablo Fernandes, devido à agressão. E o Sampaoli simplesmente fez de conta que não aconteceu nada. Fez a coletiva normalmente, não tocou no assunto, e os jogadores ficaram num racha, achando que o Sampaoli agiu mal, que deveria ter se manifestado, deveria ter dito, né, que isso é inadmissível e tudo mais. E agora, com a certa, né, demissão do preparador físico, existe aquela possibilidade do Sampaoli ir junto. Por quê? Porque como o Sampaoli não se manifestou contra o preparador físico na entrevista coletiva depois do jogo, suspeita-se que ele vai junto, que ele não vai aceitar, que vai ficar abraçado com o preparador físico que ele chamou para fazer parte da comissão técnica. Então, existe a possibilidade da demissão ser coletiva. Além do preparador físico, sair Sampaoli e toda a comissão técnica do Flamengo no momento. Realmente a situação é muito grave. Já se cogita o nome de Rogério Ceni para substituir o Sampaoli. As coisas acontecem muito rápido no Flamengo, né? O torcedor do Flamengo realmente não tem um minuto de sossego. O que deveria estar aproveitando o domingo para curtir a vitória, né? Tirar um sarro em cima dos torcedores do Galo com a vitória lá dentro de Independência, a notícia é outra. Só se fala em como vai amanhecer o Flamengo nessa semana de Libertadores. Um jogo tão importante, a gente falou tanto da crise no Olímpia, que acaba o Flamengo também tendo esse problema sério, grave. Os jogadores agora não aceitam a presença de Pablo Fernandes, isso é lógico, não vai acontecer a presença dele, mas existe aquela indisposição com o treinador que em momento algum ficou claramente do lado do Pedro. Saiu também a notícia que o Sampaoli ficou em choque, né, que não esperava uma atitude daquela do preparador físico, e como ele já estava praticamente indo para a coletiva de imprensa, né, do pós-jogo, que ele preferiu silenciar e não tocar no assunto para ver o que iria resolver lá dentro do vestiário. Só que isso veio a público, é óbvio que veio a público, porque foram para a delegacia, e acabou o Sampaoli ficando como em cima do muro na situação.
Não sabemos ainda o que vai acontecer. Na segunda-feira, com certeza, vai sair um novo vídeo aqui informando para você as novidades. Só sei que o que deveria ser um domingo de alegria pela vitória do Flamengo, a boa vitória em cima do Atlético Mineiro lá na Independência, virou esse caos. Possibilidades: São Paulo ser demitido e toda a comissão técnica, o que geraria, porque a justa causa é somente para o Pablo Fernandes, preparador físico. Ele que agrediu o jogador, ele teria justa causa, o Flamengo não teria que pagar multa nenhuma. Agora o Sampaoli, se o Flamengo demite, tem a multa rescisória de 30 milhões, se eu não estou enganado, cerca de 30 milhões a multa rescisória. Vamos tomar todas as informações e assim que sair alguma notícia certa, a gente passa para você, beleza? A gente volta.